Aguardando, Fê. Oi, Olá! tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Só aguardando o pessoal entrar. Uhum. Como é que Menina, tá? essa cadeira é chiquíssima. Isso aqui é em homenagem ao Alexandre. Ai, adorei. Ele pega muito no meu pé por causa da cadeira. Muito, meu Deus. Porque eu peguei no pé dele por causa da dele, né? Ele tem uma bem parecida vermelha. Aí eu aloprei ele. Aí agora, cada vez que ele me vê nessa cadeira, é uma encheção de saco. Mas é linda. É, combinou aqui até com o ambiente da EMAIS, mas não era a minha primeira escolha, não. Ah, eu lembro que a sua escolha acho que era a preta, né? A minha, essa daqui não é a que eu uso, a minha é preta mesmo, é outro estilo. Mas quando eu fui na loja, ele me falou: ai, compra uma cadeira gamer porque vai ficar tão bonito. Aí eu disse, tem que agradar de vez em quando. Aí comprei uma cadeira gamer. É. Oi, gente, tudo bem? Vamos entrando, aguardando uns minutinhos para a gente começar. Esperar dar mais ou menos daqui a uns 2 minutinhos. É, Ana, eu também amei. Acho super assim interessante ligando bem com o Criminal Player, né? É o que ele fala: a gente tem livro sobre teoria dos jogos, então tem que ter uma cadeira de jogos. Tem lógica nenhuma isso daí. Mas ficou legal. Bom, Obrigada. já o pessoal já está entrando. Vamos já começar, né? Assim, vamos nos apresentar, né? Algumas pessoas não me conhecem. Eu sou Viviane Amorim, sou historiadora desde 2008. Na verdade, eu sou graduada em licenciatura e bacharelado. Né? Eu tenho especialização na área de processos da saúde, porque eu sou empregada pública em um hospital. E nesse caminho eu me apaixonei pelo direito, né? E resolvi, depois de 10 anos afastada dos bancos universitários, me aventurar pela graduação novamente e escolhi o direito. Ou, né, o direito me escolheu. Né? E nesse meu caminho eu resolvi interligar a minha paixão por história das mulheres com essa luta, né, pelo fim, né, dessa violência que nós passamos, né, diariamente, né, assim, buscar combater a violência doméstica, né, e isso foi até tema do meu TCC, né, eu resolvi buscar, né, aliar, né, a história com o direito, resolvi investigar sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, mas num recorte bem específico que foi sobre as mulheres trans, né? Eu penso que nós, mulheres cis, né? Somos, que, como eles denominam, cisgêneras, que a identidade de gênero corresponde pelo sexo biológico, já sofremos, né? Imagine as mulheres trans e travestis, que são consideradas menores, muito mais menores, né? Assim, estão marginalizadas da nossa sociedade, né? E isso fez com que eu me apaixonasse cada vez mais pelo direito e pela luta e pela história das mulheres. E você, Fê? Então, eu sou a Fernanda Pacheco Amorim. Apesar de sobrenome, nós não somos parentes, né? Alexandre pegou no pé até por causa disso. Foi. E eu sou mestra em ciências jurídicas, sou graduada em direito também, sou publisher da EMAIS, amo trabalhar com livros. E desde a graduação, a minha pesquisa vem relacionada à questão do direito das mulheres. Na graduação, eu escrevi sobre estupro marital, especificamente. No TCC da minha pós também foi relacionada à questão das mulheres, e a dissertação do mestrado, que foi o que originou o meu livro, também vem nesse debate sobre a questão da violência doméstica e da minha dificuldade com a efetivação da lei de violência doméstica, né? Isso. Eu também pensei na dificuldade da aplicação, né? Se para nós mulheres cis já é difícil, imagine para uma mulher trans a dificuldade que ela tem de acesso à justiça, né? E pensando nessa linha, né? Eu pensei justamente em você para essa live,
porque você trabalha no seu livro dois aspectos assim extremamente importantes, né? Que é a aplicação da Lei Maria da Penha e essa questão da tecnologia, né? Que a gente vive a revolução tecnológica, né? Eu digo que há 10 anos, quando eu fazia história, eu nunca pensaria que eu estaria hoje aqui fazendo essa live, né? Assim, eu nunca pensaria que eu estaria conversando com alguém do outro lado, lá no finalzinho do Brasil, eu aqui no norte, você aí no sul, né? A gente conversando aqui ao vivo, porque a internet era discada, né? A gente vivia no pulso do telefone, o Uhum. computador era rateado, eu usava na época o computador da universidade que eu não tinha em casa, né? Era uma coisa assim totalmente assim utópica. Eu pensava que isso era coisa para os Jetsons, né? No desenho dos Jetsons. Eu não pensava Exatamente. que seria hoje. E essa revolução fez com que a tecnologia se tornasse uma ferramenta, né? Para nos auxiliar, né? E agora, assim, que ela pode nos ajudar, né? A salvar vidas, né? Ela pode ser empregada no sentido de utilizar para combater essa violência que a mulher sofre, né? Exatamente. Um ponto da tua fala, assim, que eu acho que é importante a gente frisar, Viviane, é essa questão do feminismo interseccional, assim. A gente precisa sempre reconhecer que nós somos mulheres plurais. E isso é reconhecer que existem marcadores de opressão diferentes que operam em cada um dos corpos. A vivência da gente enquanto mulher cis, branca, e cheia de privilégios é muito diferente da vivência de uma mulher trans, de uma mulher negra. E esses marcadores de opressão, eles entram na gente de uma forma muito simbólica e muito forte, assim. Então, por isso que eu gosto sempre de estabelecer que eu sou uma mulher muito privilegiada e o meu local de fala é um local de fala de privilégios. E a gente precisa sempre pensar, e quando a gente fala de feminismos, a gente fala de feminismos a partir do recorte da interseccionalidade, né? Não desconsiderando que existem esses outros marcadores de opressão. E falar de feminismos e falar de violência doméstica é sempre muito difícil. Quando me chamam para conversar sobre isso, quando eu dou palestra, quando eu dou aula, eu falo sempre isso. Falar sobre violência doméstica é muito duro, porque a gente está falando de dor. Né? A gente está falando da dor de mulheres individuais, assim. E é muito duro falar de dor, né? Porque, claro, a gente fala, a gente traz dados. No meu livro eu trago dados. Durante todo o meu processo de pesquisa, eu levantei números de violência, mas cada número daquele é uma mulher que está passando por uma situação de violência específica. Então, isso também precisa ser considerado quando a gente vai trabalhar a questão da violência doméstica. E eu sempre tive muita angústia com isso, assim. Porque quando eu fui fazer o levantamento dos dados, era isso, assim, eu pensava, é uma mulher que está ali, é uma mulher que foi vítima de feminicídio, é uma mulher que foi vítima de uma violência sexual, de uma violência física, psicológica, enfim. E a gente tem uma legislação que é muito bem escrita. A Lei Maria da Penha, ela traz uma série de mecanismos para tentar minimizar a questão da violência doméstica. O problema é a efetividade, né? A gente tem um problema sério de efetivação da lei. E o Estado tem o dever de garantir direitos fundamentais. E os direitos das mulheres são direitos fundamentais. Isso é chamado de devida diligência, né? Foi já definido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas, apesar disso, o Estado brasileiro ainda o Brasil ainda é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. A gente tem índices altíssimos de violência doméstica, que com a pandemia, inclusive, cresceram consideravelmente, né? E isso tudo só demonstra que a gente continua numa sociedade patriarcal, com uma divisão bem delimitada entre o espaço público e o espaço privado. E é doloroso, assim, ver que a gente ainda está nesse processo de uma maneira tão forte. Isso mesmo. Eu estava conversando numa live essa semana, justamente isso, que era para conversando sobre essa questão da sociedade patriarcal, né? Quanto ainda os dias de hoje, em 2020, ainda continua se propagando o pensamento que a mulher continua para brincar de casinha, crescendo brincando de casinha e sabendo que ela vai casar,
né, procriar e que ela tem o dever de cuidar dessa casa. E o seu filho, homem, né, tem o dever de trazer o alimento, né? Ele quem vai ser o provedor. Até hoje as pessoas ainda continuam propagando esse pensamento, apesar de dizer que eu digo que é da boca para fora. Não, eu não sou machista. Aqui em casa não é bem assim. Mas continua se propagando esse pensamento nos dias de hoje. Mesmo assim, a pessoa sem perceber, né? Mas continua passando o mesmo pensamento que minha avó tinha quando criou suas filhas, que minha mãe teve quando me criou, a pessoa continua passando para os seus filhos, né? O que é uma coisa muito difícil de mudar. É, Vivi, e assim, ó, o que a gente precisa reconhecer, que é importantíssimo, é que nós fomos criados e criadas dentro de uma cultura patriarcal e que os reflexos disso vão ser enormes, assim, no nosso dia a dia. Então, por isso que sempre eu coloco na minha descrição e quando me pedem um currículo, eu falo assim, eu sou feminista em reconstrução, porque é diário. A gente reproduz machismos o tempo todo, porque a gente foi criado nessas bases, assim. Então a gente precisa se lembrar o tempo todo. Ninguém é perfeito. Ah, a Fernanda é perfeita, saiu lá, não é mais machista, nunca reproduziu nada. Pelo contrário, tem momentos em que eu penso alguma coisa, eu falo assim, pelo amor de Deus, Fernanda, tu estuda sobre isso, tu escreve sobre isso, volta aqui, vamos conversar. E aí eu converso comigo mesma, sabe? Então não quer dizer que a gente está pronto, que a gente não vai reproduzir. A gente vai sim, isso acontece. O importante é a gente estar atenta e tentar não reproduzir, né? Conversar consigo, lembrar que a gente pode e precisa fazer diferente. Mas isso é simbólico, assim, é só ir numa loja de brinquedo para criança, por exemplo. O que que tem nos brinquedos femininos? Ainda. É Isso. boneca, é pia, é ferro de passar roupa. A gente é ensinada desde criança que o que a gente vai fazer é cuidar de uma casa de filho. E aí tu vai lá nos brinquedos dos meninos, é Lego, é quebra-cabeça, é coisa que estimula, né? Que estimula e que mostra que eles podem ter um mundo. E o nosso mundo é dentro de casa. E é triste ver isso em pleno 2020, né? Isso, demais. Eu fico assim, acho um absurdo, né? E quando você tenta criar seu filho fora desse padrão, as pessoas que cercam acham super estranho e terminam assim, apontando o dedo, né? Por exemplo, na minha casa, meus filhos brincam do que eles quiserem, né? Eu os crio de uma forma que eles sabem o que é identidade de gênero, o que é sexo biológico. Eu tento explicar tudo para eles de uma forma assim, infantil, mas que eles saibam que existem pessoas que têm uma identidade de gênero diferente, né, e que precisam ser respeitadas. Então, a partir do momento que alguém passa e vê meu filho brincando com a boneca da irmã, já acha super estranho, aponta e diz, vixe, olha, isso que você está fazendo é muito errado, viu? Não pode você dar uma boneca para seu filho porque ele é homem. Aí, você ter que explicar, desconstruir essa ideia, né, para a pessoa é muito complicado, muito difícil. Mas é absolutamente necessário, né? Às vezes é cansativo, assim, eu concordo contigo. Tem horas que a gente só quer assim, ai, pelo amor de Deus, não vou É, nem entrar nessa conversa. Mas é importante para a gente conseguir ir desconstruindo mesmo. Porque assim, ó, não tem problema nenhum. Ah, uma menina ter uma boneca e brincar de boneca. Mas um menino também pode brincar de boneca, até porque ele vai ser pai um dia. Pode ser pai um dia. E pai também tem que saber trocar uma fralda, também tem que saber cuidar do seu filho, né? Isso não é papel da mulher. Apesar de a sociedade falar isso constantemente, a isso. gente não tem aquele instinto materno que a mulher nasce para isso. Tem muita mulher que não quer ser mãe e tudo bem também. E a gente não precisa enfiar isso como uma obrigação, goela abaixo, assim, das meninas desde sempre, né? Que tem que ir lá cuidar da casa, cuidar da família, criar os filhos. Tem uma música chamada Triste, Louca ou Má, que é uma música que eu gosto muito, que ela fala disso, assim, que mulheres que subvertem essa ordem natural são consideradas tristes, loucas ou más. Porque são mulheres que não dançam conforme a música do patriarcado, né? E a gente sente isso na pele, assim, diariamente, né? É verdade.
Assim, entrando mais um pouquinho no assunto, né? Eu assisti aquele seu episódio número 8 da semana passada, né? Do Mulherão da Porra. Menina, eu adorei, né? Principalmente assim, que ele trouxe assim uns dados, né? Trouxe de uma forma assim super clara o que está acontecendo nesse período de pandemia, né? Aqui no estado a gente comemorou dia 15, o dia de combate ao feminicídio no estado, né? E casou, né, assim, a fala de vocês com o que a gente está vivendo no nosso estado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os números na pandemia, né? O que é que você está achando? Então, a gente tem duas questões aí com os números da pandemia, né? Deu uma diminuída nas denúncias, porque as mulheres não estão saindo de casa, mas teve um aumento considerável nas ligações para o 180. Então, o que a gente tem visto, e em vários estados esse aumento aconteceu. No Acre teve um aumento considerável, São Paulo teve um aumento considerável, aqui no Sul a gente também teve. Então, o que a gente tem visto as mulheres retornaram para o lar, obrigatoriamente, como todo mundo, em razão dessa pandemia, e a convivência com o agressor se tornou muito mais intensa, né? Não quer dizer que antes a gente não tinha casos de violência doméstica, mas agora essa convivência é muito mais intensa. Antes as mulheres conseguiam sair, fugiam, iam trabalhar, tinham outras coisas. E até no episódio do Mulherão da Porra, a gente falou sobre isso e teve um caso que eu citei que para mim foi muito, muito duro, assim, perceber, de uma mulher aqui no oeste de Santa Catarina, em Chapecó, que ela pulou do terceiro andar de um prédio, da janela do terceiro andar de um prédio, para fugir, num caso de agressão, de violência doméstica, assim. E a gente perceber isso acontecendo na pandemia, nesses extremos, assim, ver o 180 sobrecarregado de ligações, é assustador, porque demonstra que realmente a gente está ali numa convivência mais intensa, a gente foi obrigada a voltar para o lar e as coisas estão estourando, né? Mas, ao mesmo tempo, tem gente que defende, não, mas o número de denúncia diminuiu. Mas por que o número de denúncia diminuiu? Porque a gente não está conseguindo sair para ir denunciar também. Não é porque diminuíram os casos de violência doméstica. Eu vi que o fórum, né, colocou que houve um aumento de 2019 para 2020, né, de 22%, né, das denúncias, dos casos de violência doméstica, né. Em contrapartida, os números diminuíram. Na verdade, eu digo que é aquela realidade maquiada, né, assim, totalmente, assim, desproporcional, né, porque para muitas, né, para mim, o lar é meu refúgio, né? Eu vejo a minha casa como meu porto seguro. A minha felicidade é depois do trabalho, cansativo no hospital, super exaustivo, eu chegar em casa, tomar um banho e ficar com minha família. Mas para essa parte das mulheres não é, né? É a maior tristeza o pânico, né, de chegar em casa e dar de cara com aquela pessoa que lhe agride, né? E lembrando que essa agressão não é só agressão física, né? A lei elabora, assim, nos demonstra 5 tipos de agressão, né? E que as mulheres, às vezes, não percebem que existem outros tipos, né? E não percebem que estão vivendo o ciclo da violência, né? E não conseguem sair daquilo ali, né? A pandemia nos trouxe, assim, aquela situação que ela teve que ficar trancada 24 horas por dia com aquela pessoa que lhe agride fisicamente ou lhe agride verbalmente, né? Traz aquela violência psicológica terrível, né? Faz a violência patrimonial, né? Que eu digo que muitas nem sabem que existe essa violência patrimonial, né? Nem sabem o que é, né? E isso faz com que elas não denunciem, né? Muitas nem sabem o que elas estão passando, né? Tá o transtorno psicológico tão grande que elas tornam aquilo como se fosse normal e não acabam não dizendo a ninguém, né? Ou às vezes elas procuram o auxílio da família e a própria família coíbe a ida, né? Eu cito o caso de uma amiga que sofreu os 5 tipos de violência, né? Ela sofreu cárcere privado, ela teve cartões cortados de banco, ele estourou todos os cartões de crédito, ela sofria violência física, ele dizia que ela não era inteligente, que ela não tinha condições psicológicas de arrumar um emprego, que ela era doida,
Tudo ele fez com ela, até o ponto dela cair num cárcere privado que ela não saía para nada, porque a porta da casa era trancada, só tinha uma chave. E ele levava para trabalhar todos os dias. Num dia a mãe foi visitá-la, ela conversou com a mãe, que resolveu se abrir, o que ela estava passando, se abriu para a mãe, e a mãe disse: foi o marido que você escolheu. O que Deus uniu, nada separa. Você tem que continuar vivendo assim, porque é assim que as mulheres vivem, né? Sujeitas às ordens do marido. E ela ainda continuou assim por um bom tempo, até o momento que ela resolveu, achou uma brechinha, né? E fugiu, né? Fugiu com a roupa do corpo e hoje, graças a Deus, ela passou todo um tratamento, ela conseguiu denunciar, ele foi processado, tudo, e agora ela vive normalmente. Mas assim, é uma situação difícil, mas que muitas passam por isso e pela família coibir, acabam não fazendo a denúncia, né? Acabam dizendo que é natural, já que minha mãe disse que é natural, que é normal, e acabam não fazendo a denúncia, não procurando a polícia, né? E outro ponto, muitas vezes elas não são bem-vindas na delegacia, né? Às vezes os próprios agentes fazem insinuações ou colocam o que elas estão dizendo em dúvida e elas acabam deixando para lá, né? Chama às vezes o agressor para conversar, coloca de frente com a vítima fica coibida, não, deixa para lá, né? E isso é muito difícil. Se reconhecer numa situação de violência já é um passo muito duro. Ainda mais assim, né? Dentro de um relacionamento que a gente espera que seja um local seguro, né? Quando tu tá te relacionando com outra pessoa. Eu passei por um relacionamento abusivo dos meus 14 aos meus 19. Eu sempre falo isso, porque assim, eu já estava fazendo, depois de um tempo, né? Eu já estava na faculdade de Direito, já estava estudando, tive todo o suporte da minha família sempre, assim. Os meus pais sempre foram muito abertos para me criar de uma forma muito livre e eu não me reconhecia dentro de um relacionamento abusivo. Eu fui entender o que acontecia depois de muito tempo. E é muito duro a gente conseguir parar, olhar e perceber tudo que passou, tudo que aconteceu. E olha a quantidade de privilégios que eu tinha. Então, às vezes a gente olha para uma mulher numa situação de violência e fala: ai, por que não sai? Porque não é simples, porque é um monte de coisa envolvida, porque tem muita coisa por trás, não é só simplesmente fazer uma mala e sair de casa. Porque esse suporte, esse apoio é essencial para que a gente consiga tomar uma decisão desse nível. Tem mulher que tem filho, tem mulher que depende financeiramente, tem mulher que não tem para onde ir. Então, não é um processo simples. Já aquela frase clássica, né? Ah, fica lá porque gosta de apanhar, gosta de sofrer isso. Isso não existe. Isso é um discurso absolutamente raso. É um discurso de gente que não tem a menor noção do que é passar por uma situação de violência e que não tem a menor empatia, né? De tentar se colocar no lugar do outro, assim. Então, esse processo de acolhimento de uma mulher que passa por uma situação dessa e de se mostrar disponível, assim, de olha, eu tô aqui, eu posso te ajudar se tu precisares, ajuda muito, né, no empoderamento dessa mulher, né? Essa possibilidade dela de se entender naquela situação de violência e sair dessa situação de violência. E ao mesmo tempo, assim, Vivi, é difícil falar, uma mãe que faz uma coisa dessa, não estou justificando nada, tá? Mas assim, ela também foi criada dentro dessa cultura, né? E aí a reprodução acontece. E eu falo isso até porque quando eu terminei com esse meu ex-namorado, que foi um relacionamento abusivo, a minha avó, que a minha avó é uma pessoa extremamente tradicional, assim, ela falou pra mim, ela pegou na minha mão e ela olhou bem fundo no meu olho e ela falou assim: minha filha, tu tinha que voltar com ele. Aí eu falei pra ela: não, vó, não, assim, tipo, já foi bem difícil, deixa pra lá. Ela: não, tu precisa voltar com ele porque tu não é mais pura e ninguém mais vai te querer. E aí eu levei numa brincadeira e tal, tudo certo. Mas assim, ela acreditava naquilo. Para ela aquilo era uma verdade e ela estava realmente sofrendo por mim com aquilo. Não justificando, porque, claro, é importante ter o apoio, mas assim, a estrutura dela também era outra, né?
Então é difícil, essas relações todas são muito difíceis. E por isso que falar de violência contra a mulher não é tarefa nada fácil, assim, Não, porque tem muita imbricação nisso, né? Ó, tem. Olha, Alexandre, por favor. ele já falou da sua cadeira, viu? Sim, daí a pureza é um refrigerante aqui de Floripa. Aí ele tá tirando onda aí, ó. Sim, mas continuando, né? Então vamos entrar no ponto da gente, né, mesmo da live, que é sobre inteligência artificial. No livro você criou um design, né? Como se fosse um modelo, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, com essa angústia da falta de efetividade da lei de violência doméstica, que tem mecanismos excelentes, mas que não tinha essa efetividade de fato, assim, de a gente ver o resultado na prática, o Alexandre me propôs, que ele foi meu orientador no mestrado, me propôs a gente pensar em alguma coisa com tecnologia. Que ele estava começando a estudar inteligência artificial, e aí ele veio, vamos construir algo. E aí eu construí um software de proteção às mulheres vítimas de violência, para tentar minimizar os casos. Então é para controle de medida protetiva mesmo, porque assim, não precisa fazer uma pesquisa muito profunda, é jogar no Google, mulher morta com medida protetiva. A quantidade de casos de feminicídio é absurda e é Absurdo. constante. E aí eu construí um software de proteção, que é um aplicativo mesmo, um aplicativo para Sim, celular, para colocar tanto no celular do agressor quanto no celular da vítima, e teria uma interface para o Estado também para esse controle. Que daí tem geolocalização, que controla a distância, tem possibilidade de reconhecimento facial para verificar se o agressor está mesmo com o celular. Tem possibilidade de predição de distância, então assim, em casos em que não tem área de celular, por exemplo, se ele continuar nesse caminho por tanto tempo, ele chega na vítima. Para que a mulher também se torne protagonista da sua história. sim. Para que a gente não fique naquele lugar de vítima o tempo todo nessas situações, né? Mas que a mulher, assim, receba um aviso de, ele está se aproximando e ela possa agir preventivamente. Da Isso. mesma forma, o Estado recebe o aviso, ele está se aproximando e pode agir preventivamente. E a ideia é que o agressor também receba a informação, porque aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem umas cidades que tem, eu brinco que tem duas ruas, assim, uma que vai e uma que volta. Então, em algumas situações é possível também que o agressor esteja se aproximando sem nem saber. Ele recebe um aviso, você está se aproximando, recua. Não recuou, a ideia é que o celular comece a gritar para constranger mesmo assim. Essa pessoa está descumprindo medida protetiva, berrando, porque o constrangimento ele funciona, né? É, E tiveram algumas iniciativas analógicas assim que usaram essa ideia de constrangimento que funcionaram super bem, como foi o caso dos apitos no carnaval, por exemplo. Então eu fui pegando algumas ideias de outras iniciativas para juntar tudo num aplicativo. E aí a inteligência artificial, ela entra na parte de um chatbot que eu propus para conversar tanto com as mulheres que foram vítimas de violência, e aí uma inteligência artificial mesmo que consegue fazer uma conversa em linguagem natural, como se fosse uma outra pessoa conversando, e consegue modular o discurso, que isso que eu acho que é extremamente importante. é. Então, verificar assim, qual é a forma de falar daquela pessoa e interagir da mesma maneira para que a conversa se torne acessível. E aí, tanto para a vítima, para encaminhamentos iniciais mesmo, quanto para o agressor. Porque é importante essa parte educativa, né? É importante que os agressores também recebam a informação. Porque é muito fácil para a gente falar assim, nossa, isso é óbvio. Né? É muito fácil, a gente está lendo sobre isso, tu escreveu o teu TCC sobre isso, eu escrevi o meu, eu escrevi a dissertação, eu estudo sobre isso, meu Instagram é só isso, eu só sigo página feminista. Então, pra gente isso é diário, né? É comum. Mas tem muita gente que não faz a menor ideia do que é uma cultura patriarcal, do que é uma sociedade patriarcal, quais são os reflexos disso. Tem gente que cresceu numa casa em que via o pai batendo na mãe diariamente. E aquilo lá era amor. E aí, amor está vinculado à agressão. E eu não estou justificando a agressão, não, gente. Eu não estou falando que um agressor não precisa ser responsabilizado. Ele precisa. Mas ele também precisa ser ensinado e precisa ser dito para ele
de onde isso surgiu e por que é que a gente precisa desconstruir isso. Porque cultura patriarcal traz reflexo para todo mundo. Claro, para nós mulheres muito mais, nós somos protagonistas nessa luta, absolutamente. Mas essa conversa precisa ser feita. E esse início de conversa por uma inteligência artificial, eu acho que ele é importante para realmente abrir diálogo e depois fazer os encaminhamentos para os grupos, para os CRAS, para os CREAs, que poderiam ajudar infinitamente nessa luta, né? Isso, justamente, eu acho assim super interessante. A gente tem uma série de aplicativos, né? A gente tem esse Malalai, né? A Nina Mobile, o Lady Driver, né? O Mete a Colher também, que é super interessante, mas assim, nenhum assim demonstra essa parte que você do chat, né? De conversar e de modular, né? De interagir a mulher com o software e ela conseguir interagir e ali, a partir dali, ela conseguir perceber o que ela está vivenciando, né? A ideia de ter esse chat é justamente para isso, assim, porque a gente reconhecer esses padrões de violência é muito difícil. São muitos padrões de violência, né? Tu falou, são 5 tipos que a lei de violência doméstica traz. E tem mais uns tantos que a lei nem dá conta em alguns momentos. Tem até no podcast, foi uma coisa que eu aprendi com a Andressa, que ela falou, violência espiritual, que o que é? É a pessoa querer controlar questões relacionadas à religião, à crença, por exemplo. Que é algo que pra gente assim, é inimaginável, mas que acontece. Teve um caso, até durante a dissertação, que eu li sobre isso, de um homem que cometeu um feminicídio, ele matou a mulher porque ela leu um livro que ele considerou inadequado. Então, assim, é tanta coisa e tanta coisa absurda que acontece no nosso dia a dia enquanto mulher, que às vezes a gente nem dá conta de pensar em tudo. E essa conversa com uma inteligência artificial, às vezes é importante porque não é fácil falar sobre violências, né? Não é fácil eu estar falando sobre uma violência que eu estou sofrendo com uma outra pessoa, porque isso demanda uma demonstração muito grande de vulnerabilidade. E a gente se mostrar vulnerável para o outro é algo muito difícil de fazer. E uma inteligência artificial pode ajudar nisso, né? De facilitar esse início de diálogo. Porque é o que a gente diz, né? Muita mulher não está pronta para sair desse ciclo, né? Às vezes ela acha que conversando com outra pessoa, né? Ela já vai estar dando um passo tão grande, né? E que ela vai estar prejudicando a situação com seus filhos, aquela pessoa vai interferir de algum modo, que ela acaba guardando e não compartilhando com ninguém, né? E com esse software, ela pode, né, interagir de uma forma que ela, assim, mais assim, relaxado, né? Assim, ela vai conversar, ela vai conseguir interagir, né, participar e não vai ter o problema daquele assunto sair fora dali, né? Que o medo, eu acho que também de que vazem a história também é muito grande, né? Exatamente. E é bem difícil, assim, na verdade, Vivi, falar sobre isso mesmo, assim, e reconhecer às vezes que a gente tá nessa situação 100%. Quando eu saí do meu relacionamento abusivo, eu não conseguia falar sobre isso, porque eu tinha vergonha. Assim, não tem outra forma de eu dizer isso. Eu tinha vergonha de assumir que eu estava naquela situação. E justamente por isso, por saber que eu tinha uma série de privilégios, que eu estava lá dentro de uma faculdade de direito, estudando questões de violência, debatendo isso e vivendo aquilo, sabe? E falar sobre isso e reconhecer e assumir que eu estava naquela situação foi um passo que demandou muita terapia. E ainda bem que eu podia fazer terapia. Mas tem muita gente que não tem acesso a essas possibilidades de fazer terapia, por exemplo, e o objetivo do software de forma alguma é substituir um terapeuta, mas é começar o diálogo para que a pessoa aceite outras ajudas, né? Porque também tem muita gente que tem preconceito com terapia, que acha que é coisa de maluco, aquele discurso, né? Então, talvez, assim, começar de alguma forma, de uma forma que se sinta mais confortável, que pense mesmo assim, não é uma pessoa que está ali
isso não vai sair daqui, não vai ter julgamento, porque isso também é um medo muito comum de, eu vou contar isso, a pessoa vai me julgar, o que que vai pensar de mim? É. E ali a inteligência artificial não vai pensar nada, vai interagir a partir daquilo que tu estiver disposta a contar, compartilhar. E a questão, assim, do acesso, né? A gente, eu conversando com as meninas do grupo, elas questionaram o acesso. A mulher que não tem, né? Porque muitas não têm acesso à internet, né? Não têm acesso a telefone. Como é que elas fariam o uso? Então, por isso que eu ainda não consegui fazer esse aplicativo rodar, porque ele é muito custoso e eu tenho consciência disso. A ideia é que tanto mulher quanto agressor que não tenha celular, o Estado disponibilize. Não necessariamente um Sim. celular, mas um dispositivo que rode o aplicativo. E internet é muito viável conversar com empresas de operadoras de telefone para que o aplicativo não consuma nenhum pacote de dados e tal. Então, isso é muito viável de ser feito, mas é muito custoso ao mesmo tempo, né? Então, e assim, não é um aplicativo que vai trazer uma rentabilidade para ninguém. Eu poderia fazer algumas modulações nele para que ele fosse um aplicativo cobrado. Só que daí isso vai se tornar um aplicativo para pessoas privilegiadas também. E não é o meu objetivo. Eu gostaria que ele fosse disponível para todas as mulheres. E aí ele precisa ser um aplicativo gratuito. E ao ser um aplicativo gratuito, não tem retorno financeiro e aí eu não consigo patrocínio. Tá? E eu estou articulando com o Estado mesmo, conversando aqui com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para a gente tentar montar um piloto e começar a fazer ele funcionar. Porque o investimento inicial conversei com o programador e falei, uma ideia assim, inicial do que a gente precisaria para isso rodar em Santa Catarina. Ele falou algo em torno de 1 milhão. E eu não tenho 1 milhão de reais para fazer isso funcionar. Então, estou correndo atrás disso, assim. Porque ele é assim, é um diferencial muito grande, né? Porque, como eu disse, esses outros aplicativos que a gente tem, assim, mais conhecidos, é assim, para você conseguir rodar com outras mulheres, por exemplo, o Lady Driver, né? Você rodar com segurança, né? O Nina também é tipo, ele funciona como o seu, né? Para mapear as medidas protetivas, né? Os casos de assédio. Mas, assim, ele também não tem a notificação, não tem o lado do Estado, né? A mulher só vai colocar os seus dados, né? E o Malalai é ver a rota planejada, né? Ver a questão do seu trajeto. E o seu, no caso, ele junta tudo, né? Assim, é uma coisa assim, super legal que ele junta tudo num aplicativo só e a mulher consegue realmente viver pós-medida protetiva, né? Porque muitas terminam de um jeito que elas se encarceram, o agressor não, né? O agressor continua livre, leve e solto, e a mulher que fica com medo de sair de casa, com medo de ir na esquina, com medo de pegar um transporte público, que eu até falei, se a gente teve um caso aqui no estado, que a mulher saindo do trem, no seu retorno do trabalho, o seu companheiro, o seu ex-companheiro, na verdade, a assassinou, né? Assim, se nessa época estivesse em funcionamento um aplicativo nesse sentido, ela saberia, né? E ela não desceria do trem, né? Ela prosseguiria até a próxima parada, né? Então, assim, é uma coisa muito importante, é uma ferramenta muito útil para nós mulheres, né? Para a segurança da mulher pós-medida protetiva, né? Que muitos homens tomam isso como uma coisa terrível e a partir daí começam a planejar os seus atos, né? Toma uma proporção muito maior. Ela me denunciou, agora ela vai pagar e vai pagar mais caro, né? E a mulher precisa da ajuda do pós, a procura à autoridade policial. Até porque viver nesse estado de terror é muito desesperador, né? E tira o protagonismo que a gente tem que ter na nossa história, na nossa vida. Porque é isso, a gente fica num estado de terror que tu tem medo de ir na esquina, porque o teu agressor pode estar lá e ele pode te matar. E tem muitos casos de mulheres que são mortas dentro de casa, mesmo tendo medida protetiva, que o agressor se sente confortável de ir lá e matar a mulher mesmo.
Então, tudo é muito complicado e muito delicado, e por isso a minha dificuldade com essa falta de efetividade da lei de violência doméstica. E durante o período da minha pesquisa, foi quando saiu o crime de descumprimento de medida protetiva. E assim, foi uma coisa que eu questionei muito e até critiquei durante a dissertação, porque ninguém vai descumprir medida protetiva para ir lá ter uma conversa com a mulher. O cara que vai descumprir medida protetiva, ele vai matar aquela mulher, ele vai agredir novamente. E daí a gente, no direito, tem o princípio da consunção. Então, o crime maior vai absorver o menor. Ele matou, não tem crime de descumprimento de medida protetiva, vai ter feminicídio. Então, é um tipo penal inútil, em resumo. Ele não tem uma efetividade de novo. Ele está ali para cumprir para ajudar ali nesse anseio social de uma resposta para esses casos de descumprimento, mas é uma resposta ineficiente. Um direito simbólico, né? Exatamente. E aí não tem, assim, aí a gente tem mecanismos possíveis de fazer algo diferente. Não que vá resolver o problema esse aplicativo, porque eu tenho consciência que não vai. Um agressor que quer matar a mulher, ele vai arrumar uma forma de burlar. Mas a gente consegue minimizar isso, a gente consegue diminuir. Então, isso que é importante, né? Conseguir diminuir, minimizar, não ter tanto caso. A gente abre o Google agora, coloca ali a pesquisa, vem uma infinidade de casos. E isso é um absurdo. É um absurdo porque são mulheres, são vítimas anunciadas, né? A gente já sabe, já teve uma agressão, já tem uma ameaça, aquilo já está acontecendo e o Estado não consegue proteger e nem dá o protagonismo para que essa mulher atue preventivamente e para evitar essas tragédias que são tragédias anunciadas. E a minha tentativa com o aplicativo foi essa, né? Evitar tragédias anunciadas ao máximo. Mas sem pretensão nenhuma, assim, de dizer, nossa, eu vou resolver o problema da violência doméstica, porque eu tenho consciência, gente, que eu não vou. Mas assim, pelo menos é a pontinha de esperança, vamos dizer assim, né? De mudar essa situação, né? De ligar a chave de esperança da gente conseguir que essa mulher siga a sua vida, né? Ela não vai seguir 100% normal, né? Mas pelo menos ela vai conseguir ter uma rotina mais saudável, né? Que ela consiga ir trabalhar, ela consiga ir estudar, né? Coisas assim que muitas terminam tendo que fugir para outras cidades, tendo que procurar parentes em outros estados para poder conseguir ter um pouco, né, de retorno à sociedade, né? Porque o medo é tão grande que faz com que a mulher queira fugir de tudo e de todos, né? E aí a violência continua, né? Porque a gente continua Isso. estando naquela situação de medo, de terror o tempo todo e se torna mais uma forma de violência. Então, esse protagonismo da própria história, ele é essencial para poder romper com esse ciclo de violência de fato. Tá bom. Com relação à inteligência artificial no direito, você vê assim como uma mudança muito grande? Vivi, então, quando eu comecei a estudar isso, eu não tinha estudado nada. Assim, o Alexandre falou, vamos escrever sobre isso. Eu disse, meu Deus, eu não faço ideia do que ele está falando. E aí eu comecei a entender um pouco mais como funciona a inteligência artificial, como que funciona a aplicação da inteligência artificial na área jurídica. E existe uma diferenciação entre inteligência artificial forte e fraca. A inteligência artificial fraca, ela é mais auxiliar assim na tomada de decisão. E a inteligência artificial forte seria aquela que conseguiria, vou botar aspas nisso, tá? Mas tipo, pensar sozinha. E isso não existe ainda. E hoje o que a gente tem no direito, que já está em funcionamento, a gente já tem o Victor no STF, a gente tem o Sócrates no STJ, tem um monte de robô advogado, vem tudo nessa pegada de auxílio na tomada de decisão. As inteligências artificiais conseguem fazer pesquisas, analisar jurisprudência, tudo muito mais rápido e muito melhor do que a gente, né? Mas eles ainda não conseguem pensar o direito. E então eles vêm muito nisso, assim, de análise preditiva, auxílio em tomada de decisão. Então eu sempre digo que tem uma diferença brusca, assim, a gente tem um avanço gigantesco com isso, mas
a inteligência artificial só vai roubar o lugar de quem fazia trabalho repetitivo. De quem pensa direito, de quem está ali debatendo, pensando diferente, construindo algumas coisas, não tem inteligência artificial roubar espaço de forma alguma. E a gente tem aqui uma empresa de tecnologia também, né? Eu sou sócia dessa empresa de tecnologia e eu trabalho com inteligência artificial. Eu trabalhei com a da Microsoft durante um tempo e eu estava ensinando a Microsoft a ler o Guia do Processo Penal do Alexandre Moraes da Rosa. E o primeiro contato que eu tive, assim, eu liguei para ele, fiquei umas 2 horas ali entendendo o que estava acontecendo, daqui a pouco eu liguei para ele indignada. Esse negócio é burro, ele não entende o que eu estou falando. Então tem muito disso, assim, às vezes a gente tem aquela visão romanceada de filme de tecnologia e não é exatamente aquilo, aliás, está longe ainda de ser aquilo. Ensinar uma máquina é muito trabalhoso. E hoje o que a gente tem é bem nesse sentido, de auxílio de tomada de decisão. Não é uma inteligência artificial que dê conta de fazer e pensar o direito sozinha. Eu questiono porque é uma coisa que eu, como aluna de graduação, né? É uma coisa que a gente não vê, que a gente não escuta falar disso na graduação e muita gente acha assim um absurdo, né? Acha assim uma coisa totalmente do outro mundo, como eu digo, lá do tempo dos Jetsons, né? E é uma coisa extremamente atual e necessária a gente conversar, a gente trazer o caso do seu aplicativo, né? Para a gente mostrar que é uma coisa que pode ser inserida, né, na nossa realidade, né? Está presente na nossa realidade, né? Já a questão do reconhecimento facial, né? Outros tipos de reconhecimento e que a gente precisa perceber que ela está ali para nos ajudar, né? Nos auxiliar e não para roubar o nosso lugar. E assim, ó, a gente já usa aplicativos que têm inteligência artificial no nosso dia a dia. O Instagram usa de inteligência artificial, o Waze usa, o Uber usa. Então, assim, a Netflix usa, a gente já está interagindo com isso. No direito, isso já está dado, isso já está sendo utilizado, já acontece. Então, a gente ficar nesse negacionismo de que não tem, de que isso é lá para o futuro. Não, isso já está aí. Então, o que a gente precisa fazer é entender como é que funciona e atuar reconhecendo que a inteligência artificial já está aí. Mas entender de fato como que não ter essa visão de Jetsons, né? Que a gente tem, eu também tinha, eu ficava assim, nossa, mas isso é muito longe. E não é, tá aí mesmo. Aliás, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda, assim, agora às 19 horas, por falar em inteligência artificial, o Alexandre Moraes da Rosa e o Daniel Boing vão fazer uma live lá pelo Instagram da @emais Editora, sobre o livro novo deles, que é Ensinando um Robô a Julgar, que eles falam sobre o aprendizado de máquina e como que funciona esse aprendizado de máquina dentro do direito, o que são vieses e heurísticas dentro dos algoritmos e como que se ensina de fato uma inteligência artificial a julgar. E aí eu vou botar aspas aí, eles vão explicar melhor na live. Mas com certeza vai ser bem legal e esse livro também tá bem, bem bacana. Por isso que eu falei, né, que eu lembrei da live hoje do lançamento desse livro, que eu achei super interessante. Não, esse livro ficou muito... Ele foi originado no TCC do Daniel e daí depois o Alexandre fez um complemento, eles uniram forças para sair o livro. E eu participei da banca do Daniel e eu fiquei encantada, assim, que eu estava estudando aprendizado de máquina e tem muito pouca coisa escrita para o direito especificamente, né? E ficou muito fácil de entender o que é o aprendizado de máquina na escrita deles, assim. Porque a gente tem dificuldade. Quando eu comecei a estudar, eu ficava apavorada, porque vinha um monte de código e um monte de coisa de programação e linguagem 01 e o que é isso? Socorro! E eles fizeram, assim, uma tradução disso tudo pra gente que é da área jurídica. Que é super importante para quem se interessou, né? Quem aqui se interessou sobre o assunto, né? Quem gosta dessa parte, né? Tecnológica, assim, é uma boa pedida, né? Adquirir o livro, né? Adquirir tanto o de Fernanda, né? Que é maravilhoso, quanto esse novo. Isso. O meu é Respeitas Mina, o nome. Que fala um pouco sobre violência contra a mulher, devida diligência estatal
e faz essa construção desse software de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Eu achei super interessante porque você é como eu, né? Eu não quis pensar em algo que ficasse no campo do pensamento, né? Que ficasse parando no campo do abstrato, do que eu digo que é do pensamento, do texto, né? Que fosse posto na prática, né? E você, no seu livro, você traz esse modelo. É um livro propositivo, né? É, isso. Então, aqui, encaminhando para o encerramento, né, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, né, você ter aceitado o nosso convite, né, de conversar esse tempinho conosco. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, né, assim, com mil e uma coisas aí para fazer na editora, mas muito obrigada mesmo, de coração, por ter participado, ter nos esclarecido, conversado esse pouquinho conosco. Vivi, eu que agradeço. Eu sempre sou muito grata por ter a oportunidade de falar sobre isso. E tu sabes que eu tenho um carinho enorme por ti. A Vivi escreve para o site Ter Mais, com uns mapas mentais maravilhosos. Inclusive, vou fazer propaganda da tua coluna. Toda terça-feira, no Terça-feira. site da EMAIS, tem coluna nova da Vivi, com os mapas lindos dela, que ela mudou o formato e ficou maravilhoso. E já era, né? Agora só agregou. E tu sabe que eu tenho um carinho especial enorme por ti. E eu tô sempre à disposição pra gente conversar quando vocês quiserem. Muito feliz que é só assim que eu primeira vez, né, Fê, que a gente tá conversando assim, sem ser via Se áudio do vê, né? WhatsApp. Aham. Mas muito obrigada. E, gente, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Ana, por ter dado esse espaço para a gente poder conversar, né? Para a doutora Érica, que estava aí presente, né? Para a nossa querida Alexandre, que também estava presente. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Então, tá. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.